Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Os 878 quilômetros que separam Paris, na França, de Berlim, na Alemanha, bem como a precariedade dos meios de comunicação da época, fizeram com que a notícia da morte de Alexandre von Humboldt chegasse vários dias depois do ocorrido à capital francesa. Cientista e explorador alemão, percorreu a América e a Ásia fazendo estudos filosófico-naturalísticos do globo, os quais se encontram na sua grande obra Cosmos, escrita simultaneamente em alemão e francês, caracterizada quer num quer noutro idioma pela beleza das descrições e pela perfeição da linguagem. Teve ele o mérito de haver aplicado o método cartográfico ao estudo da distribuição dos fenômenos geográficos, abrindo assim novas vias ao estudo da geografia, permitindo uma sistematização, uma compreensão melhor da história da Terra e da evolução geral da vida. Pois foi o seu espírito que Allan Kardec pediu a São Luís, responsável pelas atividades da Sociedade Espírita de Paris, na reunião de 13 de maio, 7 dias depois de sua morte física, fato que se repetiria no dia 20. É esta entrevista completa que o codificador reproduziu na edição número 6, correspondente a junho de 1859, na seção Palestras Familiares de Além Túmulo. Ao todo foram 40 perguntas, revelando informações surpreendentes e originais, merecedoras de nossa reflexão. Kardec, nas 8 primeiras respostas, destaca certa perturbação de ideias do espírito, que apesar de ter desencarnado aos 90 anos por morte natural, o que facilita o despreendimento aliado à sua superioridade e elevação de pensamentos, sempre mais lento e mais penoso naquele cuja vida é muito material. Indagado sobre se estaria contente com o emprego de sua existência terrena, Humboldt diz que sim, pois cumpriu mais ou menos o objetivo que havia se proposto, o de servir à humanidade. Sobre ter escolhido esta existência terrena, esclarece que havia numerosos candidatos a esta obra, tendo pedido a Deus que a concedesse, no que foi atendido. Sobre se lembrar da existência que precedeu a esta que acabava de deixar, responde que sim, tendo ela se passado longe da terra, num mundo muito diferente, um mundo superior. Questionando o espírito sobre o porquê veio para o mundo inferior, àquele que habitava, obtém como resposta: damos aos ricos? Eu quis dar, por isso desci à cabana do pobre. Solicitado a dar uma descrição dos seres animados do mundo de onde viera, esclarece que pouco tempo antes tinha esse desejo, mas compreendeu em tempo que teria dificuldade em vô-lo explicar perfeitamente. Ali, os seres são bons, muito bons. Esse ponto é a base de todo o sistema moral daquele mundo. Ali, nada entrava o desenvolvimento dos pensamentos bons, nada relembra os pensamentos maus. Tudo é feliz, pois cada um está contente consigo mesmo e com todos os que o cercam. Como matéria, como sentidos, qualquer descrição seria inútil. Não que vô-lo diga para vos desanimar, não, muito ao contrário. É necessário que o vosso espírito fique bem convencido da existência desses mundos. Então sentireis um desejo ardente de os alcançar e o trabalho vos abrirá o seu caminho. Sobre o espiritismo, afirma não o ter conhecido em vida, mas o magnetismo sim, preconizando um futuro grandioso, a doutrina nascente apesar de um caminho penoso até ele, vislumbrando ainda que será aceito pelos meios científicos, embora isso seja dispensável. Recomenda antes firmar seus preceitos no coração dos infelizes que enchem este mundo por tratar-se de um bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança.
Sobre o Sol revela ser um centro elétrico e não um mundo, um instrumento e não uma habitação, tendo visitas e não moradores habitantes. A propósito, ter havido homens na Terra antes do dilúvio geológico, assevera ter havido homens na Terra antes de muitos dilúvios, que Adão é um mito, não tendo sido o primeiro homem. Sobre a época que a história considera como do surgimento de Adão, Humboldt diz ser para nós pouco possível este cálculo, impossível mesmo avaliar o número de anos em que os primeiros homens ficaram num estado selvagem e bestial que não cessou senão muito tempo depois do seu aparecimento sobre o globo. Quanto a se a geologia um dia achará traços materiais da existência do homem na Terra antes do período adâmico, considera que a geologia não, o bom senso sim. Comentando a entrevista feita com o cientista, Allan Kardec diz que esta comunicação se distingue por um caráter geral de bondade, de benevolência e por uma grande modéstia, sinal incontestável de superioridade do espírito. Não há um traço de jactância, de basófia, de desejo de dominar e de impor-se que se nota nos que pertencem à classe dos pseudo-sábios. Espíritos sempre mais ou menos imbuídos de sistema e de preconceitos que procuram fazer prevalecer. No espírito de Humboldt, tudo, mesmo os mais belos pensamentos, respira simplicidade e denota a ausência de pretensão. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.